Como alcançar a salvação? Depende de que estágio você está falando e de que tipo de salvação você está falando, porque o filho pródigo, ele finaliza 3 histórias. É um cara que tem 100 ovelhas, um pastor que tem 100 ovelhas, e ele perdeu uma. A segunda história é uma mulher que tem 10 moedas e perdeu uma. E a terceira história é um pai que tem 2 filhos e perdeu um. O cara que tinha 100 ovelhas e perdeu uma, ele perdeu 1%. A mulher que tinha 10 moedas e perdeu uma, ela perdeu 10%. E o cara que tinha 2 filhos e perdeu um, ele perdeu 50%. Só que o pastor vai atrás da ovelha, a mulher vai atrás da moeda e o pai não vai atrás do filho. Voto. O filho que decide. Por quê? Porque a ovelha, ela sabia que ela estava perdida. Ela queria voltar, mas ela não sabia. Essa ovelha precisa de ajuda. A moeda... O que é uma moeda? Uma moeda é uma dracma, é um objeto, é inanimado. Ela nem sabe que ela está perdida. Exato. Então, ela tá tudo normal. Ou ela é encontrada, ou então ela vai ficar perdida até o fim. Você já pregou o evangelho pra alguém que nem sabe que tá perdido? Já. Eu acho que então, esse é o maior exemplo. Esse cara precisa de ajuda. Então a mulher limpa a casa, ela faz todo o trabalho, porque a moeda nem sente. Agora, o filho é diferente da moeda, ele sabe que ele tá perdido. É diferente da ovelha, ele sabe voltar. Então agora o problema é do cara. Então não é que o pai ficou lá deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar, à luz do sol. Não, é porque se o pastor não buscasse a ovelha, não ia resolver. Se a mulher não buscasse a moeda, não ia resolver. Agora o filho, é esse cara que tem que tomar vergonha na cara, no chiqueiro onde ele tá, e ele tem que levantar. Vê lá o texto. Lá, quando ele está disputando com porcos, a lavagem dos porcos, a Bíblia diz que ele caiu em si. E ele nesse caiu em caso, si, a ovelha não conseguia. A moeda não conseguia. Aí, no caso dele, se o pai fosse atrás, atrapalharia ele. Talvez atrapalharia o processo. Respondendo a sua pergunta, o que precisa para ser salvo? Então depende de quem é você aqui. Cada um precisa de uma coisa. Se você é uma dracma perdida, você nem sente que você está perdido, a igreja vai te encontrar, vai levar o evangelho para você, vai apresentar Jesus para você, e vai ter... Todos esses encontros terminam com a festa. O cara que trouxe a ovelha fez uma festa. A mulher que achou a moeda fez uma festa. A festa vale mais que a moeda. Uhum. E o pai que achou, que o filho quando voltou, terminou com a festa. Agora, em cada um desses há uma didática diferente. O filho, tipo assim, a ovelha não sabe voltar, precisava de ajuda. A moeda nem sabe que está perdida, precisava ser encontrada. Agora o filho, esse cara conhece o pai, ele sabe o que rola na casa do pai, ele sabe que ele se afastou, ele sabe que, aí respondendo a sua pergunta, o que precisa para ser salvo? Então, quem é você aqui? O cara que tá ouvindo agora é um filho, uma moeda ou uma ovelha? Culto de ensino, hein? Não é? E aí, se ele é um filho, então ele só precisa tomar vergonha na cara, levantar do chiqueiro, da lama e falar assim, olha, E quando ele chegar na casa do pai, ele é restaurado como filho. Ele é restaurado como filho na hora. Não... Olha que interessante. A igreja tem quarentena. Tipo assim, se você aprontar na sua igreja... Não é assim. Disciplina. Não é assim. Você já chega e tal. Bagunçado. Não é assim. Você já chega, o pastor já te mete 6 meses aí na sua casa. Agora, a graça de Deus não tem quarentena, velho. O cara chega fedendo porco. E como que o pai recebe esse cara? Presentes. Abraço e beijo no pescoço. Beijo. O beijo do filho pródigo, do pai no pródigo, é antes do banho. O cara tá vindo do chiqueiro. Meu Deus. O pai podia muito bem falar assim, não ia mudar nada pra nós. Tipo assim, a gente lendo o texto, ele vai tomar um banho que a gente quer conversar. Que filho ia discutir isso? Top. Beleza, tô errado mesmo. Mas ele recebe o cara com um abraço e um beijo e fala, mata o bezerro mais gordo, pega o anel, pega a sandália, o que mais? O anel, a sandália, a roupa lá, a capa. Sim. Porque esse menino estava morto e reviveu. E vamos embora festejar. Começou agora. Quando que começa? Quando o cara levanta do chiqueiro. Então, o que ele faz? Como que funciona a salvação? Então, se nós estamos falando para um desviado, é só você tomar vergonha na sua cara, sair da lama do chiqueiro e procurar a casa do pai ainda hoje. E procurar. E quando você chegar lá, eu já te falo como você vai ser recebido pela igreja e por Deus. Por Deus, abraço, beijo, anel de filho, festa. Festa. Agora, pela igreja, não sei, gancho, não sei o que, tudo bem. Aí você se submete, porque você estava no chiqueiro, é você que lute. Agora,
todos esses exemplos terminam com uma festa. Um deles chama bem a atenção, porque eu me converti na Assembleia. E na Assembleia sempre fala assim, quando alguém se convertia, no dia que eu me converti, eles falavam que os anjos estavam em festa, não sei o que e tudo mais. Esse texto é Lucas 15, né, que a gente está citando. Aí, um dia lendo o texto com calma, Lucas 15, acho que é o 10. Os pastores falam assim, irmãos, está tendo festa no céu, os anjos fazem festa quando o pecador se arrepende. Não sei se passaram aqui avisando isso. Já? Sim. Não é verdade. Mas é assim, ó. É mais ou menos verdade. É assim, ó. Eu vos afirmo de igual modo que há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Diante dos anjos. Não é nos anjos. Quem faz festa é aquele que está diante dos anjos. Exato. É o pai do pródigo que mandou fazer a festa. É o pastor da ovelha que fez a festa. Meu Entende? Deus. Então é coisa muito maior ainda. A alegria não é nos anjos. É diante deles. O Pai se alegra. Então, como um pecador volta, vai ter festa no céu quando você se arrepende. Deus vai fazer essa festa. Agora, se você é pródigo, você que lute. Levanta, cai em si, toma vergonha, coloca na tua agenda aí para ir no próximo culto e fala, pastor, quero recomeçar. E Deus vai te receber com essa festa, a igreja vai te receber com a quarentena e a religiosidade que ela tem. E a bênção é grande e aí é a vida. Mano, que doideira. Mas é muito legal olhar por essa ótica analítica, assim, porque de vez em quando a gente acompanha a conversão, a volta de alguns filhos pródigos, e é muito legal de ver todo esse trabalhar, assim, como Deus movimenta coisas, aspas, né, muito maiores do que nós mesmos para nos aproximar dele, né? E a gente que tá na casa do pai, a gente tem que se policiar para não ser o mais velho, né? Verdade. Para não ser o mais velho. Eu acho que deve ser o mais difícil, né? Porque até nessa questão de movimentação, imagino eu que a mulher procurando a dracma movia lá os móveis e levantava tudo e mexia coisas muito maiores do que a dracma para trazer a dracma de volta perdida. Mas já no caso do filho, há uma dificuldade. A gente vê muito isso, pessoas que se distanciaram de Deus e hoje parece que fica aquele empurra-empurra, né? É uma guerra entre a carne e o espírito, assim, gigantesca. A pessoa fica naquele empurra, assim, não, eu não vou voltar para a igreja porque eu não concordo com isso. Eu não gosto daquele pastor. Eu não... Sabe? Dá desculpa de todo lado, quando na verdade é só preciso tomar vergonha na cara mesmo, porque no fundo ela sabe o que... Desculpa. Porque assim, ó, de novo volta no mimimi que a gente tava falando. O cara não concorda com quase nada da empresa dele, mas ele não falta e não atrasa. Tá lá todo dia. Não, entendeu? Você não vai... Na igreja, o cara... Você não tá concordando com a coisa, já fica murcho, já some da igreja 2 meses, aí vem na metade do culto, chega lá com a cara de murcho lá amarrado, aí o pastor tem, ô irmão, pastor, tô meio chateado, não sei o quê. Ele faz isso no emprego? Não. Ele não vai. Ele entra 9, aí ele começa a entrar 11h30. Tô bravo. Aí o patrão chega e fala, o que foi? Eu tô muito chateado. Não existe. Eu não venho mais aqui. O crente é muito birrento, né? Eu não sei não, eu não sei o quê. Entendeu? É um mimimi sem tamanho, entendeu? Birrento. Quando é com Deus, que era pra ser o contrário, Deus, cara. Era pra ser o contrário. Tipo, o cara tem medo do patrão dele, mas não tem temor a Deus, né? Tipo, exatamente. Com Deus tá tudo certo. O seu patrão só tem um negocinho de gás, só, filho. Entendeu? Então, é um contrassenso muito grande. Então. Mas isso acontece com crianças na fé, né? Nós estamos passando por uma infantilização da igreja. A igreja está sendo infantilizada. As músicas da igreja são músicas de criança. As pregações da igreja são pregações de criança. Criança, quando é criança, que você tem que mimar, você tem que falar com voz fina. Você tem que falar para ele, então é seu, tá? Toma de um para dar para criança. Isso é criança. A igreja passa por essa infantilização. Então, o que esperar de crianças? Então, criança é isso aí. Se a gente tá infantilizando as pessoas, como que esperar delas um comportamento de adulto?
Como a graça de Deus enxerga isso, né? Como Deus enxerga isso com relação à salvação desse tipo de pessoa, dessa geração mimimi dentro das igrejas. Salvação, Desculpa interrompê-lo, só para eu complementar a pergunta. Às vezes eu enxergo Deus por um lado assim, pô, meu filho voltou, o pai do filho pródigo. E por outro lado, às vezes eu escuto João Batista gritando no ouvido, raça de víboras, sabe? Fica nesse paradigma com relação a esse tipo de coisa. É assim, o cristianismo é a única religião que existe que tem um salvador pessoal, que quem salva é uma pessoa. Se o salvador é uma pessoa, então nós não temos nenhum tipo de mecanismo salvífico para falar assim, ó, é uma fórmula que você faz isso, isso, isso e você é salvo. No cristianismo, quem salva é Jesus. Então, salvação é departamento de Deus. Nada que você faça te salve. Nem o seu arrependimento te salva. Ninguém te salva. Quem te salva é Deus, é Jesus Cristo. É a pessoa bendita de Jesus Cristo. Aí você fala, pastor, como assim o arrependimento não salva? Então, geralmente as pessoas que são salvas são aquelas que se arrependem. Aí a gente faz a engenharia reversa que eu estava falando agora há pouco. Peraí, Deus fala isso, então quer dizer que ele é assim. Deus fala, então é essa engenharia reversa que a gente tem na teologia. Então, aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Geralmente é assim que funciona. Mas eu posso mostrar textos, por exemplo, sei lá, vamos pegar em Hebreus, por exemplo, tem o Esaú chorando com arrependimento e não resolveu. E não resolveu, porque quem salva é uma pessoa. Então, se quem salva é uma pessoa, João, aí salvação é departamento de Deus. Então não tem como eu falar aqui assim, ó, faça isso, isso, isso e será salvo. Porque a partir desse momento eu tô resolvendo o B.O. de todo mundo e falando que é assim que funciona. Sim. Então, o que eu posso dizer pela Bíblia é que uma pessoa arrependida, geralmente Deus tem misericórdia dessa pessoa. Geralmente Amém. É assim que funciona. Então, você tá ouvindo esse podcast, então já vai se arrependendo, meu amigo. Já vai se arrependendo, já pede perdão. Por quê? Qual que é o problema aqui, voltando à história das 3 histórias de Lucas 15, do setor de achados e perdidos da Bíblia? Porque ali é isso, a ovelha perde o filho, a dracma e acha, e depois... Enfim, o filho que ficou, ele nunca chamou o pai de pai. Lê o texto pra você ver. Ele fala assim, ele chega, não quer entrar... E aí o pai fica insistindo e ele fala assim pro pai, este teu filho desperdiçou os bens com as prostitutas e o senhor nunca me deu um cabrito para eu me alegrar com os meus amigos. Quer dizer, na cabeça desse cara, a alegria dele depende de coisas. Na cabeça desse cara, a alegria dele, para ele se alegrar, ele tem que ter um cabrito, velho. Um cara tem que dar um cabrito pra falar, agora que você me deu um cabrito, agora eu vou te chamar de pai. Agora espírito de servo, né? Entende? Então, no cristianismo, o Salvador é uma pessoa e é o relacionamento com essa pessoa. Não tem mágica, não tem fórmula, não tem que falar faça isso, isso e isso e no fim você vai ser salvo. A rigor, até mesmo o Judas se arrependeu. A palavra para arrependimento aparece por Judas lá em Mateus capítulo 27. Só que o Judas bateu na porta errada. Veja, Pedro e Judas caíram no mesmo dia. Só que o Pedro procura Cristo, o Judas procura aqueles que odeiam Jesus. Pedro cai na sexta-feira e vira pastor domingo. Meu Deus. Não é isso que Jesus fala? Paciente das ovelhas? Isso. E o Judas no domingo já está morto. Então, são as escolhas. No day after da queda, as escolhas que a gente faz, as portas que a gente bate, é isso. Sabendo que no cristianismo a salvação é por meio de Cristo. É uma pessoa que salva. Não é uma doutrina, não é uma confissão bem feita. Se você... Voltando no pródigo. Lá no chiqueiro, o pródigo falou assim, ó. Quantos funcionários do meu pai têm fartura de pão e eu aqui pereço de fome? Me levantarei, irei ter com meu pai. E lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti. É forte isso, né? Eu falar pro meu pai, pequei contra o céu e contra ti. Nem sou digno de ser chamado teu filho. Faz de mim um dos seus funcionários. Beleza. Eu não sei o versículo. Deve ser mais ou menos o versículo 17 ou 18.
esse ensaio que ele faz lá no chiqueiro. Ele fala, vou chegar lá e vou falar assim, ó, tal, Isso. tal. Quando ele chega diante do pai, ele não fala metade. O pai aborda ele totalmente diferente do que ele Porque esperava. Né? quando ele só fala a primeira parte, pequei contra o céu contra ti, não sou digno, o pai fala, mata o bezerro. Pega a capa, traz o anel, porque esse menino estava morto e reviveu. Não são as palavras ensaiadas que resolvem. Não é o que você ensaiou, mas é como você chega e como o pai te recebe, velho. Entendeu? Como nós não temos o direito de julgar nem a nós mesmos. Exato. Ele fez um julgamento de si mesmo, de como o pai o receberia, como o pai deveria recebê-lo. E ele falou, faz de mim um dos seus funcionários, porque eu tenho essa noção de que a lambança que eu fiz, eu não posso nem ser chamado de teu filho. Mas se o senhor me tratar como um funcionário, pra mim, só que assim, no céu não tem vaga pra funcionário. Só tem vaga pra filho. Deus não tem vaga pra funcionário. Ele tem vaga para filho. Então, é essa vaga que está disponível agora. Se a pessoa que está ouvindo a gente tiver interessado, só tem um tipo de vaga lá no céu. Filho de Deus. Vai meu currículo. De Deus. Vem... Quanta gente posterga a volta ou a vinda para Cristo porque se julga, não se julga digno. Né, nossa, eu pequei muito, eu fiz muita coisa errada, fiz muita porcaria, Deus não vai me receber. Não, mas entre céu e inferno, se você pegar um papel, colocar céu e inferno e começar a pensar, quem vai pro céu e quem vai pro inferno vai pelo quê, e quem vai pro inferno vai pelo quê, você começa a perceber que o inferno é um lugar justo e o céu não. Claro, porque quem vai pro inferno mereceu. E quem vai pro céu não mereceu. Não mereceu. Ninguém. Todo mundo que chega no céu. Por isso que o céu é um lugar de adoração. Porque todo mundo que tá lá não merece, cara. Imerecível. Todo mundo que tá lá não tá lá porque é bom. Pela graça. Tá lá porque Jesus é bom. Então esse cara vai adorar. Agora, lá no inferno estão os bons.